Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa videoaula do podcast Inova Terceiro Setor. Eu sou o especialista Wellington Ribeiro e nós vamos juntos mais uma vez aprofundar o nosso conhecimento no nosso tema de hoje. Essa é a terceira parte do nosso módulo inicial da primeira aula, que é sobre inovação no terceiro setor e o ecossistema de CTI no Distrito Federal. Então a gente já conversou um pouquinho nas duas aulas anteriores e hoje a gente encerra esse assunto e no final da aula eu vou fazer para você um resumo bem bacana, né, para que você aí tenha tudo anotado. Inclusive, já pega aí o seu caderno, o seu bloco de anotações, a sua caneta ou lápis para fazer as anotações dos comentários e das ideias que vão surgir para você ao longo da nossa videoaula de hoje, combinado? Vamos lá então? Hoje eu quero já iniciar a nossa videoaula falando um pouquinho sobre os benefícios da inovação para a gestão da OSC. Então, na aula de hoje nós vamos falar sobre os benefícios da inovação para a gestão da OSC. Nas aulas anteriores nós falamos um pouquinho como a inovação pode e precisa afetar a maneira como a OSC sobrevive, como ela faz a gestão não apenas dos processos, mas de toda a sua linha produtiva, até mesmo dos serviços prestados. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso nesta aula e eu tenho certeza que será muito importante também o assunto de hoje. Então, diante dos benefícios da inovação, existem vários, tá? Mas eu quero apenas trabalhar um pouquinho esses cinco itens que estão aqui na nossa tela para que você tenha uma visão de como a inovação ela pode e deve ser um fator diferencial diante da sua OSC. Então, o primeiro aspecto é a melhoria de processos internos. Já conversamos nas aulas anteriores e é importante a gente frisar isso aqui, que quando nós falamos sobre inovação, a nossa mente não precisa ficar engessada diante daquele conceito e dos aspectos tecnológicos, correto? E isso é interessante porque muitas vezes a inovação nos nossos processos internos dentro de uma OSC, elas podem surgir de forma bem sutil, de forma bem simples, mas se é uma maneira diferente de você gerenciar os seus arquivos, de você guardar os arquivos ou a metodológica como você vai desenvolver um edital, como você vai pegar desde o início até o plano de execução dele, se você faz um processo diferente, isso já é uma nova tecnologia, isso já é uma inovação tecnológica, certo? Então, quando você traz a inovação para dentro do aspecto da gestão nos processos internos, eles tendem a ser mais ágeis, eles tendem a ser mais transparentes, eles tendem a ser mais fáceis de serem replicados, mais fáceis de serem ensinados, mais fáceis de serem monitorados. E aí, diante de tudo isso, o resultado não tem como ser outro que não seja o êxito nos processos internos, tá certo? Então, faça uma avaliação de como você está fazendo os processos internos da sua OSC. Muitas vezes a gente acaba caminhando de forma muito amadora, porque como no terceiro setor a gente sabe que existe um grande desafio de encontrar recursos humanos para trabalhar internamente ou até mesmo externamente nos projetos da OSC, muitas vezes a gente acaba acumulando várias funções. É muito comum você que é o presidente da OSC acumular várias funções. O problema desse acúmulo de várias funções, um dos problemas, né, é que muitas vezes os processos internos acabam sendo feitos ou executados apenas para cumprir um requisito diante de uma demanda. Então, por exemplo, surgiu uma demanda de um edital, surgiu um projeto para ser feito, para ser ali executado, aí você entra naquela correria simplesmente para realizar aquela demanda.
E aí, com isso, os processos internos acabam sendo atropelados. Eles acabam sendo feitos de qualquer maneira, simplesmente para cumprir aquele requisito. Então, tenha muito cuidado com isso, você aí que é um gestor, para que você não esteja agindo dessa forma. Eu compreendo que, inicialmente, a gente, pela própria realidade da OSC, a gente é obrigado a viver assim. Mas, depois, em determinado momento, você precisa parar, sentar na sua cadeira e na mesa de gestor e falar assim, eu preciso olhar de forma mais profissional os meus processos internos, para que eu consiga trazer melhoria para eles. Combinado? Então, esse é um primeiro benefício em relação à inovação. Segundo benefício é que a inovação, ela sendo bem planejada, bem executada, inevitavelmente ela vai reduzir custos. E como a gente sabe que cada real faz diferença na sobrevivência da OSC e na execução de um projeto, é muito importante qualquer economia. E a inovação, ela pode sim trazer uma redução de custos significativos. E aí, é claro, você reduz um pouco de custo aqui, um pouco ali, um pouco lá, e de repente no final de um projeto, ou quem sabe no final de um ano, ou no final de um semestre, você tem como mensurar isso e pode ver que de fato valeu a pena o investimento em uma inovação. E aí, essa inovação, querido gestor, querida gestora da OSC, dependendo da área em que você vai aplicar, a redução de custo ela passa a ser significativa. E ela de fato pode trazer grandes resultados econômicos para a sua OSC, onde você pode depois relocar esse recurso em outras áreas ou fazer um novo investimento em uma inovação, em uma melhoria em qualquer que seja o setor da OSC. O terceiro aspecto da inovação, dos benefícios de trazer a inovação para a sua OSC, é que isso tende a aumentar a credibilidade. E a gente já conversou nos episódios anteriores, e vamos falar repetidas vezes daqui para frente também, que a credibilidade é algo que é muito importante, não apenas de se conquistar, mas também de se manter na OSC, né? Então a sua OSC precisa manter aquela percepção, aquela visão, aquela imagem de trazer credibilidade. Então pense comigo. A gente conversou sobre a busca de parceiros no setor público e no setor privado. Então imagine que você está aí naquele momento onde você está em busca de um parceiro do setor privado. E ele é uma empresa, uma organização extremamente ali voltada para a inovação, com a mente aberta para isso, mas ele olha na sua OSC vários processos morosos, comportamentos retrógrados. Então, tudo isso tende a diminuir a credibilidade. Agora, se ele olha você agindo e pesquisando e buscando inovação para a sua OSC, eu tenho certeza que o olho dele começa a brilhar à medida que você vai mostrando de forma simples e prática como você está trazendo inovação para dentro dos seus processos internos. Então, isso de fato dá credibilidade. Então, inovação na gestão da OSC, inovação dentro do âmbito aí operacional, com certeza traz credibilidade. É só você entrar em um local onde a inovação é buscada e praticada e em um local onde ela não é, que eu tenho certeza que você será mais tendencioso a olhar com mais carinho aquela que busca a inovação. Você vai se sentir melhor, você vai se sentir bem, você vai perceber a credibilidade, ok? Então fique atento para esse benefício. Um outro benefício aqui muito interessante dentro dessa questão dos benefícios são as chances reais que aparecem nos editais. Então existem vários editais
de vários órgãos do governo com essas características para que as OSCs sejam ali o braço do Estado na execução. E se você tem inovação, principalmente dentro dos sistemas CTI, que a gente conversou aqui no nosso módulo, na nossa aula anterior, sem sombra de dúvidas, você vai ter uma vantagem competitiva. Ciência, tecnologia, então se você acaba olhando de forma mais minuciosa e desenvolvendo projetos, e não apenas desenvolvendo projetos, mas vivendo essas características dentro da sua OSC, quando os editais vierem à tona, é muito mais fácil você já falar, opa, isso aqui eu já sei como é que é, já tenho familiaridade, já posso avançar nessa área. Então será muito mais fácil você ter vantagens competitivas com aquelas outras OSCs que não olham a inovação e não tem não apenas o olhar, mas o comportamento interno em relação a isso. E o outro benefício, e não menos importante, do aspecto da inovação, é a sustentabilidade institucional. Esse termo sustentabilidade, ele tem aí ganho muita visibilidade, muita notoriedade no meio do terceiro setor. Mas apenas falando assim da sustentabilidade social, sustentabilidade do ecossistema. Só que, amigos, para o terceiro setor ter sustentabilidade, é indispensável que a OSC tenha o quê? Sustentabilidade institucional. Ou seja, ela precisa sobreviver e não apenas viver de qualquer jeito. Ela precisa ser sustentável financeiramente, socialmente, com relação aos projetos, com relação à equipe, com relação aos seus processos. Tudo isso vai gerar a sustentabilidade institucional. Então, amigos, a gente olha que esses benefícios da inovação, eles são assim indispensáveis para que você comece a buscar, comece a perseguir essa questão da inovação. E aí, para a gente refletir, sempre tem aquele nosso pensamento, aquela nossa frase de efeito que eu gosto de compartilhar com você, não apenas no meio das aulas, mas também no final. Veja aqui, ó. Inovação bem aplicada melhora a causa e protege a organização. Então, uma inovação bem aplicada, bem elaborada, bem observada, ela pode, de fato, melhorar a sua causa, dando mais visibilidade, dando mais credibilidade, melhorando a sua execução de um projeto, melhorando o seu serviço entregue aos seus clientes, melhorando até mesmo as parcerias formadas. Então, tudo isso melhora a sua causa. E quando isso melhora a causa, inevitavelmente protege a OSC, protege a organização. Então, vale muito a pena a gente não apenas pensar em gestão, pensar em inovação, mas também a gente praticar. E agora eu quero trazer aqui para você três tópicos interessantes de uma aplicação prática da gestão dentro da OSC com relação à inovação, ok? Eu acho que vale muito a pena a gente falar sobre isso, até porque muitas vezes falta o apoio no aspecto da gestão dentro da organização, e isso aqui é algo que é muito importante e relevante. Então, primeiro tópico, planejamento estratégico. Então, a sua OSC, ela precisa ter um planejamento estratégico. E para a gente falar em planejamento estratégico da OSC, a gente não tem como começar em outro ambiente que não seja em uma visão, em uma missão ou dentro dos valores e dentro do propósito da própria OSC. Então, para um tempinho aí e escreva num papel qual é a visão da sua OSC, qual é a missão da OSC, por que vocês existem, qual é o propósito da existência dessa OSC, quais são os objetivos,
a visão de futuro, onde é que a gente quer chegar com a nossa OSC? Onde é que nós estaremos daqui a 5, 10, 15 anos como instituição? Então essa é a visão. Aí dentro da visão tem a missão. A missão é o que nós faremos para atingir aquela visão. Então qual é a missão da sua OSC? Você trabalha com crianças, você trabalha com jovens, com adolescentes, você trabalha com mulheres, você trabalha com dependentes químicos, você trabalha com... enfim, não importa qual seja o ramo, qual seja a atividade, qual seja o nicho de atuação da sua OSC. A grande questão é que você precisa ter uma visão clara, uma missão clara diante dos problemas que você decide resolver como a extensão do braço do Estado. Então, quando a gente olha de forma muito clara o porquê eu existo, qual é o nosso propósito como OSC, fica muito claro você saber qual é o problema que você está trabalhando e como você vai resolver. Então, isso aí faz parte da nossa percepção dentro do planejamento estratégico na OSC. E, Wellington, você pode perguntar assim, por que esse negócio de planejamento estratégico, o que isso tem a ver com inovação? Olha, tem tudo a ver, tudo a ver. O planejamento estratégico de uma OSC, ele é a espinha dorsal de qualquer instituição, de qualquer organização, de qualquer empresa. Muitas vezes as pessoas abrem uma empresa para ganhar dinheiro. Não está errado, porque o objetivo fim é esse. Só que quando ela não tem um planejamento estratégico, ela acaba se perdendo no meio do caminho e tende a ir à falência. Uma OSC não é diferente. Então, assim, às vezes o que levou você a abrir a sua OSC foi o desejo de solucionar um problema. Isso é muito legal, para início vale muito a pena. Só que agora você não é mais um amador e não é mais uma amadora. Agora que sua OSC já existe, é hora de você começar a olhar de forma mais estratégica, mais técnica para dentro dela, até para que você consiga desenvolver a credibilidade. Por exemplo, digamos que você traga um parceiro à sede da sua OSC. Aí imagina que ele entrou ali no seu escritório, por mais simples que seja. Mas ele olha na parede e vê lá um quadro escrito assim, a sua visão, a sua missão e os valores da sua OSC. Você acredita que ele, como dono de uma empresa, ficaria ou não impressionado em ver que você tem uma visão de futuro a ser buscada, a ser alcançada e que você sabe o motivo pelo qual você existe? Agora imagina que esse mesmo empresário que você está chamando para ser o seu parceiro entre no seu escritório e não veja simplesmente nada que identifique quem você é ou para onde você quer ir. Você acha que esse parceiro vai acreditar em tudo que você vai falar? Você acha que ele vai investir o dinheiro dele na sua OSC? Então tudo isso faz parte da gestão estratégica da OSC, quando a gente olha de forma mais técnica e que a gente tem exatamente essa percepção de como a inovação pode fazer diferença. Então, olha aqui, ó. Imagina que você tem a sua visão clara, que você tem o seu objetivo, que você tem a sua missão. Dentro disso, fica muito mais fácil você pensar em inovações para aplicar dentro dos seus processos, tá certo? Então, fique atento em relação a isso. Dentro do planejamento estratégico, a gente também precisa ter essa percepção das soluções que elas podem ser replicáveis. Disse isso em umas aulas aqui anteriores, não foi? Sobre aquilo que você faz ser tão transparente, tão claro os processos internos que outras pessoas consigam replicar aquilo que você está fazendo. Seria mais ou menos aquilo, né, senhora? Se você adoecer hoje ou se você tiver que viajar por 3 meses, quem da sua OSC conseguiria executar com a mesma qualidade aquilo que você faz hoje? Então, se você para assim, ninguém, iria se tornar um colapso total. Então, alguma coisa está errada na sua gestão.
E essa coisa é exatamente que talvez você não tenha soluções replicáveis, processos bem definidos dentro da atuação interna da OSC. Dentro desse item, queridos amigos, do planejamento estratégico, nós temos aí também a questão dos indicadores de impacto social. E isso é muito legal. Não é apenas a execução do projeto, executar pelo executar, mas é você pensar assim, peraí, quais são os indicadores de impacto social? Como é que eu usei o recurso? Quantas pessoas foram impactadas? Qual o efeito disso em curto, médio e longo prazo? Então, quantas ondas irão reverberar, irão acontecer depois desse evento aqui, desse projeto realizado? Então, tudo isso são indicadores que a empresa, não apenas na empresa, né, mas que a OSC precisa ter no executar dos seus projetos, porque isso tudo está ligado ao planejamento de gestão de uma OSC. Segundo item que a gente pode olhar aqui de uma maneira de aplicação prática na gestão da OSC, trazendo essa nossa visão da inovação, é a captação de recursos. Então, projetos alinhados à CTI. A gente conversou na nossa aula passada sobre o desenvolvimento, né, da CTI no Brasil. E olha, eu quero trazer, e aqui também no Distrito Federal, e eu estou aqui agora com uma informação que eu quero trazer para você, tá aqui no meu celular, fiz questão de anotar isso aqui para trazer para você, que é algo muito interessante e muito relevante. Olha, para vocês terem uma noção, o projeto Brasil IA, que está dentro desse projeto aí da CTI, a secretaria ela executou um projeto com um investimento de 13 milhões, focado em promover acesso ao conhecimento digital em IA em diversas regiões administrativas aqui do Distrito Federal. O Centro de Inteligência Artificial aqui no Distrito Federal investiu 5 milhões na criação / desenvolvimento de um centro de inteligência artificial. E existem muitas outras. Para vocês terem uma ideia, a Secretaria, né, de Tecnologia do DF, a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, a FAPDF, teve um destaque com investimento de 40 milhões para a solução em inteligência artificial e saúde. Então, só para você ter uma noção de como existem muitos recursos, muita verba destinada para esses projetos, desde que a sua OSC esteja alinhada para você poder participar, tá? Então, fica atento aí em relação a isso, porque existem recursos, mas aí é claro, né? Dentro dessas linhas, ciência, tecnologia e informação. Então, outro aspecto aqui nessa questão, nesse item da captação de recursos, é a linguagem de impacto e evidência. Uma linguagem clara, uma linguagem alinhada, uma linguagem que não apenas fale, mas que também comprove através das evidências aquilo que está sendo feito. E as parcerias estratégicas. A gente falou sobre as parcerias público-privada e privada-privada e também as parcerias entre OSCs e OSCs e também a parceria entre OSC e sociedade civil. Então, existe a questão do governo, das universidades, da sociedade civil e das OSCs. Então, tudo isso aí podem ser parcerias que estão disponíveis para que a sua OSC avance nesse sentido de fortalecer as parcerias. E por último, dentro desse item da aplicação prática da gestão na OSC, nós temos então aí a parte de operações. E o que seriam isso? Processos claros e definidos, a gente já falou sobre isso em outros momentos. Uso de tecnologia, então, existem muitas tecnologias disponíveis no mercado.
desde aplicativos até mesmo inteligências artificiais, onde você pode construir um aplicativo que, de forma gratuita, que pode ser voltado para dentro dos seus projetos, dentro da forma como você executa. Então existem muitas tecnologias e a gestão baseada em dados, em informações, tá certo? A gente falou, né, numa outra aula lá atrás, o quão importante é você ter os dados, as informações, porque isso pode ajudar você na tomada de decisão. Olha, falando em decisão, está aí exatamente nesse nosso slide de agora, exemplos práticos de como você pode inovar dentro do seu âmbito social, dentro da sua OSC. Uso de dados para tomada de decisões. Então você pode coletar dados daquilo que você faz, você pode elaborar uma pesquisa de mercado, você pode ir a campo, conhecer a realidade onde a sua OSC está inserida ou uma realidade de uma comunidade que você tem o desejo de alcançar e de trabalhar. Então, diante desses dados, você vai ter informação para tomar a decisão mais acertada possível. Plataformas digitais de atendimento, essa é uma outra forma onde a sua OSC ela pode inovar. Existem aqueles robozinhos automáticos, onde não apenas pelo WhatsApp, mas pelas outras mídias sociais, pelos próprios sites, onde você pode interagir já ali fazendo um pré-atendimento. Isso é uma inovação. Parcerias com universidades, falamos sobre isso na nossa aula anterior. A universidade como um ambiente de fomento à pesquisa, e eles têm recursos, têm estratégias, têm pessoas que podem fazer exatamente a parceria com as OSCs. Você pode também desenvolver projetos pilotos escaláveis. O que é um projeto piloto escalável? É um projeto onde você vai fazer de uma forma reduzida e depois desse projeto executado, você tem a condição de escalonar ele, ou seja, de aumentar, de ampliar. Foi feito em uma comunidade, agora você pode fazer em duas, você pode fazer no estado todo, você pode fazer em vários estados do Brasil ou até mesmo em outros países. Então você pode ter um projeto piloto e esse projeto pode escalonar, tá certo? É uma grande forma também de se trabalhar. E vale muito a pena, vale muito a pena. Metodologias próprias. Então, diante de você estar lidando com uma realidade, você pode ir observando. Lembra que eu falei em umas aulas anteriores sobre você escutar a sua equipe, ou até mesmo o público-alvo com quem você está trabalhando? Eles podem trazer feedbacks sensacionais, aonde você, a partir disso, pode criar uma metodologia nova, uma metodologia de atendimento, uma metodologia de abordagem, uma metodologia de execução. Então, essas novas metodologias, elas passam a ser características exclusivas, peculiares da sua forma de trabalho. E isso também é uma inovação, uma maneira muito prática. Então, quando você conhece o problema, vive o problema e começa a trabalhar para solucionar esse problema, é muito comum que você encontre uma maneira diferente, uma maneira nova de resolver essa situação. E isso, amigos, é uma metodologia própria. Isso também é uma inovação. E é claro, quando a gente fala de inovação, a gente também entende que existem os desafios. E a sua OSC talvez não seja diferente das outras 99% que existem aí no Brasil e também no mundo, que enfrentam os desafios. Então, é interessante, às vezes você já tem esse conhecimento, mas eu acho que é muito válido a gente conversar sobre ele, porque esses desafios aqui, eles podem ir para a sua lista de situações a serem trabalhadas, a serem resolvidas na sua OSC. Combinado? Então, olha aí, o primeiro desafio,
falta de recursos. Então, há uma unanimidade de que os recursos são poucos para se trabalhar, né? A gente tem muitas vezes isso se torna até uma máxima, tá? Se torna até algo com que você pode, tipo, criar uma crença em relação a isso. Cara, não tem recursos, não tem recursos. Então, muitas vezes isso aí se torna um desafio para que as OSCs inovem. Mas eu disse para você que muitas vezes isso aqui é um mito, que para que você inove na sua OSC, a ideia de que toda inovação é cara é um mito. Você pode ter inovação bem simples e essas inovações podem trazer um resultado extraordinário, tá certo? Então, fique atento a esse desafio aqui, porque às vezes ele pode ser um mito na sua cabeça. Às vezes ele pode ser um mito na sua forma operacional. E muitas vezes a gente acaba até, dentro desse aspecto aqui da falta de recursos, a gente acaba até se acomodando. Que, por exemplo, a pessoa pensa assim, cara, eu precisaria de tantos R$ 1.000 para fazer uma inovação. Ah, não tem esse dinheiro. Aí o gestor acaba fazendo o quê? Cruzando os braços e se acomodando. Não, pera lá. Eu não tenho esse dinheiro todo, mas eu consigo quantos R$ 1.000? E com esses tantos, se é 50 mil e eu tenho 5, o que eu posso fazer com esses 5 mil? Percebe? Então, não se limite à máxima ou até mesmo à crença equivocada de que você não tem o recurso todo e por isso não pode fazer nada. Então, quando a gente acaba pensando e falando assim, ok, o mundo ideal ou a realidade ideal seria essa aqui, 50 mil, mas eu não tenho, tenho 5. Então, o que eu vou fazer com esses 5? Com esses 5 eu já tenho que começar a me movimentar. Com esses 5 eu já tenho que começar a tomar direção, a dar passos em direção a essa inovação. Porque quem sabe, eu começando a caminhar nessa direção, eu encontre ao longo do caminho mais 5, mais 5, mais 10, mais 10 e de repente eu tenho os 50 mil. Percebe? Então é muito melhor do que você ficar paralisado, estagnado, não fazendo nada porque não tem os 50, quando com 5, com 1.000 você já pode fazer alguma coisa, tá? Então esse é um desafio que ele é real, mas ele também não precisa paralisar a sua OSC. Segundo desafio em relação à implementação de inovação no terceiro setor é a resistência cultural. Então a nossa cultura que nos cerca, a cultura, e aqui a gente pode incluir várias coisas como cultura, a sua experiência de vida, a sua formação acadêmica, o estado onde você mora, a cultura da cidade que você mora, a cultura dos políticos de onde você mora. Então, tudo isso cria uma cultura. E a cultura, quando ela é resistente à inovação, aí, amigos, de fato é um grande desafio. E dentro desse aspecto da cultura, eu gostaria de chamar a sua atenção, você que é gestor, a ter a mente aberta para isso, a ter a mente aberta para o novo, para inovar, para desafiar. Eu não consigo imaginar um gestor do terceiro setor que não tenha a mentalidade aberta para inovar. É quase que certeza que ele está condenado ao fracasso. Até porque a gente precisa se reinventar várias e várias vezes. Em todos os projetos, em cada momento, você vai precisar se reinventar, se reciclar, se ressignificar. É o que a gente chama de reengenharia. Então, não seja resistente à cultura, à inovação. Se você percebe que tem pessoas na sua equipe que são resistentes à inovação, vai trabalhando com elas gradativamente, mostrando os benefícios, mostrando a importância de seguir essa direção. E vou ser bem sincero, se depois de você trabalhar com essas pessoas, ainda assim ela se mostrar resistente, talvez seja a hora de você pensar em mudar essa peça, porque ela pode de fato atrapalhar
o bom andamento da sua OSC em vários aspectos, ok? Terceiro aspecto aqui, amigos, que pode ser um desafio na inovação é a falta de conhecimento técnico. E aqui é muito legal isso, porque assim, às vezes quando a gente fala de conhecimento técnico, você pode estar pensando que você tem que se tornar um especialista na área. Nada disso, nada disso. Você não precisa se tornar especialista, mas você precisa conhecer e ter contato com um especialista sobre aquele assunto, sobre aquela realidade, sobre aquela inovação que você deseja aplicar. Então, você precisa manter o seu foco naquilo que você quer, que é o objetivo, a visão, a missão da OSC, e dentro do conhecimento técnico de alguma inovação, você vai em busca de alguém que tenha essa informação. Então, você entra em contato, você conhece, você troca ideias e a pessoa te explica direitinho ali o resumo básico de como vai funcionar e o que você precisa fazer. E aí, então, diante disso, você executa a inovação, você traz a inovação para a sua OSC, tá certo? É muito interessante esse aspecto aqui do conhecimento técnico e eu quero até compartilhar com vocês uma experiência de Ford, quando ele estava ali no auge da sua empresa automobilística. Algumas pessoas queriam provar que ele era uma pessoa ignorante e fizeram várias perguntas técnicas para ele. E ele não soube responder muitas perguntas dela. E ele falou assim: rapaz, olha, eu realmente entendo que não tenho informação sobre essas coisas que vocês estão me perguntando. Mas eu tenho aqui na minha mesa um aparelho com vários botões. E quando eu quiser saber alguma coisa correspondente ao objetivo da minha empresa, que é a produção de automóveis, eu aperto um botão e consigo falar com um engenheiro-chefe. Ele vem aqui e me explica determinada situação. Eu aperto um outro botão e consigo falar com o gerente de vendas. Ele vem aqui e me explica tal e tal situação. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? É que ele não tinha a obrigação de saber todas as coisas, mas ele tinha a pessoa certa que sabia cada uma das etapas que ele precisava. Então, um dos desafios da inovação nas OSCs é a falta de conhecimento técnico. Você não é obrigado a conhecer tecnicamente todas as coisas, mas você precisa ter próximo a você pessoas que tenham essa informação técnica. Combinado? Porque isso é exatamente aquilo que você precisa. Um outro desafio para as pessoas inovarem, e não apenas nas OSCs, mas em vários outros aspectos, é o medo de errar. Não tenha medo de errar. Não tenha medo de errar. Até porque você não tem medo de ousar, de desafiar. Então, se você já tem uma OSC, você já é corajoso e corajosa por natureza. A coragem já faz parte do seu DNA. Então, não tenha medo de trazer uma inovação para dentro do seu ambiente, do seu terceiro setor. Não tenha medo. É claro, faça pesquisa, faça avaliação, tenha informação, tenha os dados, tenha uma métrica, né, que são exatamente os dados certos, e aí sim você então, diante disso, pode tomar uma decisão sem medo, porque tudo já está ali mapeado, as informações já estão catalogadas, ok? Então não tenha medo de inovar. E por último, e não menos importante, algumas OSCs têm medo de inovar por causa da sobrecarga das equipes. Rapaz, nós vamos trazer isso aí, vai dar mais trabalho, a gente já está sobrecarregado. Só que essa é a visão distorcida, invertida da inovação. A inovação, ela não tem a característica de aumentar o trabalho. Muito pelo contrário, ela existe para diminuir o trabalho, transformar ele de maneira mais lógica, mais racional, em menos tempo. Aquilo que a gente conversou nas outras aulas, né? Um trabalho mais eficiente e eficaz. Então, às vezes, a equipe sobrecarregada ela pode ser um fator muito negativo para a inovação. Mas, como eu mostrei para vocês,
Cada um desses desafios, eles são reais. Ao mesmo tempo que são reais, eles podem ser trabalhados, ok? Pela perspectiva certa. E aí, amigos, eu quero trazer para você, peraí, essa reflexão aqui que é muito importante nesse momento. O maior bloqueio da inovação não é o dinheiro. É o quê? Leia você aí enquanto eu tomo água aqui. Isso mesmo, é a mentalidade. Então, muitas vezes, o que pode estar impedindo a sua OSC de inovar em alguma área não é a falta de dinheiro, não é a falta de recursos, não é a falta de pessoas. Pode ser a mentalidade. E talvez não seja a sua mentalidade. Talvez você tenha a mentalidade aberta para inovar, mas pode ser talvez a mentalidade de alguém que está próximo a você e que é talvez o seu braço direito e esquerdo, as suas pernas, e pode estar impedindo a inovação de acontecer. Então fique aí atento em relação a isso, tá? E quais são aí alguns caminhos práticos para que você comece a inovar? Primeiro, capacitação da equipe. Então tenha sempre a visão de fazer com que a sua equipe seja capacitada cada vez mais. Existem muitos cursos que são gratuitos, existem muitas instituições, muitas faculdades que dão vários cursos online gratuitos, existem muitos órgãos, muitas secretarias, existem muitas OSCs que dão cursos de formação de maneira gratuita. Então, capacite a sua equipe. E é claro, a sua equipe ela vai se capacitar à medida que estiver enxergando você como gestor também buscando a sua capacitação individual. Então, você acaba sendo o espelho da sua equipe. Eles vão olhar para você e vão falar assim, poxa, ele está buscando melhorar, ele está buscando crescer, então eu preciso também fazer o mesmo, vou em busca da minha capacitação. Conexão com o ecossistema local. Então, existe um ecossistema, existe um network do terceiro setor, existe um network empresarial, existe um network governamental, existe um network social. Então, você precisa estar conectado a cada um desses ecossistemas, tá certo? Com certeza isso aí será de grande valia. Pequenos projetos pilotos, não precisa você, é aquilo que eu disse, né? Poxa vida, eu gostaria de 50 mil reais para desenvolver esse projeto ou implementar essa tecnologia. Ok, não tenho 50, mas o que eu posso fazer com 5 mil? Então, você reduz, faz um embrião, faz um protótipo e a partir daí, então, você vai ter condições de galgar novos caminhos. Até porque você passa a ter uma amostragem. Você pode chegar nos parceiros e falar assim, olha, com tantos mil reais eu consegui fazer isso. Se você me ajudar com tanto, a gente pode aumentar exponencialmente esse projeto. Então, pequenos projetos pilotos são extraordinários para que você experimente, para que você veja o resultado, para que você veja como a equipe vai se comportar, para você, de fato, é como a gente diz, né? Só sabe onde o sapato aperta quem calça. Então, às vezes, você tem uma ideia, mas não experimentou ela ainda. E quando você calçar esse sapato, quando você executar esse projeto, você vai enxergar coisas que talvez você não conseguiu prever. E aí você pode fazer o quê? Ajustes. E aí falar assim, opa, na próxima vez, quando a gente for ampliar, a gente tem que fazer dessa e dessa forma. Opa, essa pessoa aqui da equipe não conseguiu, perdão, essa pessoa aqui da equipe não conseguiu se encaixar, então eu vou testar aqui em outro ambiente. Então, pequenos projetos pilotos são essenciais. Um outro caminho são o que, amigos? As parcerias estratégicas. Isso aí é indispensável, né? Disse aqui em um outro momento sobre esse aspecto da parceria. Então, você pode estar próximo à sociedade civil, conhecer o seu público-alvo,
Dentro da comunidade tem pessoas que a gente desconhece o seu potencial e pode ser assim uma parceria estratégica tremenda. Tem a parceria estratégica com outras OSCs. Existem OSCs que atuam em vertentes, em áreas diferentes da sua. E às vezes, as experiências que eles já tiveram do lado de lá são extremamente enriquecedoras para você. E você pode fazer o quê? Aplicá-las. Então, são parcerias fantásticas que você pode ganhar com outras OSCs. Então, existem muitas parcerias, parcerias com escola. A gente estava fazendo aqui no nosso podcast, você pode ver aí o episódio da Verônica, né, do instituto dela. Você vai ver que ela tem parcerias com cabeleireiros, ela tem parcerias com as unidades básicas de saúde, a UBS. Então ela tem muitas parcerias e tudo isso é estratégico. É muito legal a gente enxergar dessa forma. Então a sua OSC precisa começar a ir em busca de parcerias. Mas não é qualquer parceria. Você tem que ter elas de forma estratégica. E como é que você vai fazer uma parceria estratégica? Só se você tiver a visão estratégica da sua OSC. Qual é a sua visão? Qual é a sua missão? Percebe como é importante esse planejamento estratégico? Porque aí você vai falar que, opa, eu preciso ter aquela padaria aqui como parceiro, eu preciso ter aquele mercado, eu preciso ter aquela pessoa, eu preciso ter aquele deputado, eu preciso ter aquela clínica. Então é a partir daí que você começa a enxergar quem são os parceiros que serão indispensáveis no alcance e na realização dos seus projetos. E por último, você precisa criar a cultura do aprendizado contínuo. A evolução constante e contínua. Nós sempre temos como melhorar, sempre temos como crescer, sempre temos o que aprimorar. Então o desenvolvimento ele é contínuo. E quando a gente cria esse ambiente que está muito ali associado à capacitação da equipe, a cultura ela passa a moldar toda e qualquer pessoa que é inserida nela. Então a sua OSC ela vai crescer. E à medida que ela cresce, a cultura, ou seja, o ambiente interno, se ele for de aprendizado contínuo, você vai atrair, você vai captar para dentro desse ambiente pessoas que têm essa mesma mentalidade. As pessoas que não têm essa mentalidade, quando são expostas a esse ambiente, ou elas mudam ou elas se afastam. E é legal isso, porque quem ficar vai contribuir com a sua cultura. Quem sair, não se preocupe, ela não era para estar ali com você. Então esses são caminhos bem práticos para que você implemente pequenas e grandes inovações dentro da sua OSC. Muito bem, agora eu quero aqui com vocês fazer um resumo dessas 3 primeiras aulas que nós participamos, que você esteve aqui conosco. Olha, parabéns para você, uma salva de palmas aí, porque você está concluindo esse nosso primeiro módulo de 3 videoaulas. Então vou trazer aqui um resumão para você. Não vou entrar em detalhes, até porque os detalhes estão na videoaula, mas é só para a gente fazer aquele apanhado. Então nas primeiras aulas, nós falamos aí por que falar de inovação no terceiro setor, a origem do conceito de inovação social, a evolução do pensamento de inovação. Falamos inovação no terceiro setor, o que não é e o que é, principais vertentes da inovação social. Falamos da origem do ecossistema de CTI no Brasil. Falamos sobre o ecossistema de CTI no Distrito Federal, as oportunidades para as OSC dentro desse ecossistema de CTI, onde as OSCs entram no ecossistema de CTI, benefícios da inovação para a gestão da OSC, aplicação prática da gestão da OSC, desafios para inovar no terceiro setor e caminhos práticos para você começar a inovar. Então, queridos, eu quero agradecer a sua presença nessas primeiras videoaulas
E é claro, eu não poderia terminar aqui sem deixar para você esse pensamento, onde a gente conclui aí a nossa ideia, as ideias principais desse nosso primeiro módulo. Inovar no terceiro setor não é modernizar a causa. Não tem nada a ver com modernização. É, na verdade, você garantir que ela continue existindo no amanhã. Então, a inovação, ela tem a ver com tempo de existência. E eu tenho certeza que quando você abriu a sua OSC, ou você que está querendo iniciar uma, o desejo é que ela continue por muito tempo, que ela se transforme aí em uma ferramenta, em um mecanismo de alcance exponencial. Então, para que isso aconteça, para que isso de fato seja perpetuado, para que isso dure no terceiro setor, você vai precisar inovar, trazer inovações. E essas inovações, elas passam aí pela ciência, tecnologia, informação, elas passam pela sua mentalidade, elas passam pela sua equipe, elas passam por todo o ecossistema do terceiro setor. E é claro, dentro desse ecossistema está ali a sua OSC. Então, o meu desejo é que você busque inovação, é que você adeque os seus projetos a uma realidade do ecossistema CTIS no Distrito Federal, é que você não tenha medo de ousar, de avançar nessa direção, porque, sem sombra de dúvidas, muitos benefícios virão em função disso, ok? Então, olha, a gente quer encerrar aqui a nossa videoaula, a nossa terceira videoaula. Fica com a gente. No nosso próximo módulo, nós teremos um outro assunto muito especial, muito relevante. Já aproveita, deixa aqui os seus comentários. Se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato aqui nas minhas redes sociais, no meu WhatsApp. Terei maior alegria em trocar uma ideia com você, em conhecer aí o seu trabalho. E a gente se disponibiliza também aí como especialistas a estar dando toda a mentoria que for necessária para o desenvolvimento e aplicação desse conteúdo tão rico nesse nosso projeto Podcast Inova Terceiro Setor. Eu sou o especialista Wellington Ribeiro. Para mim está sendo uma alegria estar com você aqui nestas videoaulas e a gente se encontra no nosso próximo episódio. Forte abraço e até lá!